Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo vai ser um vídeo falando sobre a indiocracia brasileira. Como o Brasil, ele é um povo de QI 83, no qual as pessoas não têm nenhum intelecto e vão mais pelo instinto e calor ambiente. Vamos lá. No decorrer desse vídeo eu vou falar sobre os quesitos e o que formou o Brasil a ter essa cultura muito de festa, né? É uma cultura muito carnavieira, muito festeira, cultura quente, né? E não tem muito intelecto, né? O Brasil ele é mais animalesco, né? De fato. E nesse vídeo, eu gostaria de decorrer sobre esses fatores aqui. Vamos lá. Primeiro, o Brasil, ele é um país que ele teve uma educação precária desde o seu início de colonização, né? Ali do... Desde a sua colonização, independência e tal. O Brasil ele sempre teve uma alta taxa de analfabetismo, né? Não é à toa que até países como a Argentina tem um alfabetismo muito maior do que o brasileiro, né? O brasileiro ele é analfabeto funcional, assim, é por isso que eu falo muitas das vezes que não vale a pena você discutir com o brasileiro, porque o brasileiro é a mesma coisa que você jogar xadrez com pombos, entendeu? Você vai estar conversando com pessoas que não têm intelecto, pessoas com QI baixo e pessoas no qual são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional, para quem não sabe? Analfabeto funcional é quem não sabe o que interpretar um texto. Ele sabe ler o texto, mas ele não sabe interpretar. Por exemplo, o homem foi a árvore. Ele vai saber ler aquilo dali, mas ele não vai saber interpretar o que foi o homem, o que é o homem ir à árvore. Ele não vai saber que o homem ir à árvore é ele se levantar e ir à árvore, entendeu? Ele não vai saber interpretar isso, ele só vai saber... Isso é só um exemplo. Ele só vai saber ler aquilo dali, mas ele não vai saber interpretar o que foi aquilo dali. Então, o Brasil ele é analfabeto funcional, os brasileiros. Eles não sabem interpretar texto. E ser analfabeto funcional é algo que atrapalha muito a comunicação e a vivência em si do ser humano, entendeu? Porque se você for conversar alguma coisa com uma pessoa e a pessoa ela realmente é analfabeta funcional, ela não vai entender o que você está querendo dizer, entendeu? Ela não vai saber interpretar, você vai criar um texto, ela não vai saber interpretar, ela não vai saber o que aquele texto quer passar, entendeu? Mesmo que a interpretação seja subjetiva, e realmente ela é subjetiva, mas mesmo assim eles vão dar uma resposta, uma interpretação muito fora da realidade. Por exemplo, aquilo que eu falei, que a pessoa vai à árvore, ele foi à árvore. Ele vai interpretar que a pessoa foi ao carro, entendeu? É uma interpretação muito fora da realidade, não vai ser uma interpretação que chegue nem perto. Então, é algo assim, entendeu? Então você tem brasileiro no qual ele não vai saber interpretar texto, ele não vai saber conversar as coisas com você, né? É uma cultura no qual o brasileiro, ele, muitas das vezes, ele é muito... Ele não sabe o que as coisas, ele não sabe nem... Você vai conversar uma coisa profunda com ele, não vai entender. Ele vai ficar assim, meio boiando, vai ficar assim, viajando na maionese, né, como se falam. E ele não vai entender o que você está querendo passar em si, entendeu? Então, ele não se aprofunda em assuntos realmente intelectuais. Isso é uma falta de cultura, de estímulos à educação, né? O Brasil é um país no qual as pessoas, elas geralmente não sabem nem ler direito, né? Muitas das pessoas não sabem nem ler. E países mais pobres que o Brasil, né? Por exemplo, a Argentina, ela consegue ter um analfabetismo muito maior do que o brasileiro, mesmo sendo uma economia menor, né? Lá, claro que lá tem menos igualdade social e tal, mas eu tô querendo fazer parâmetro com a América do Sul, né, em si. E o Brasil, ele tem uma idiocracia instalada nele, né, culturalmente, por causa dessa baixeza, né, cultural, dessa baixeza intelectual. Né? Ao mesmo tempo que, de vez deles lerem um livro, sei lá, de Machado de Assis, né, muitas das vezes nem sabem o que é um Machado de Assis, prefere o quê? Perder tempo com reality shows, né? É algo realmente que não vai agregar nada na vida de ninguém. E é algo chulo, algo que não tem nenhum intelecto ali, é algo mais animalístico. Você vai ver um monte de homem, marmanjo e mulher feita brigando, entendeu? Brigando feito criança, feito animais, algo assim racional, sabe? Algo ali que é perda de tempo. E o brasileiro adora isso, ele adora futebol também. Não que eu seja contra, eu gosto do futebol, do esporte, mas o brasileiro, ele perde e ele leva futebol muito, muito
a sério, sendo que os problemas sociais, os problemas intelectuais do Brasil, ele é muito mais sério do que uma partida de futebol. Eu, por exemplo, né, vou ver a partida do meu time. Se eu tiver que perder a partida, eu perco. Já perdi várias vezes. Eu gosto de futebol, mas eu não levo tão a sério como se fosse algo religioso ou algo do tipo, entendeu? Há coisas muito mais importantes que futebol e carnaval, né? O carnaval já é já é uma constatação no qual já demonstra o quão é nível a baixeza cultural e intelectual do brasileiro, porque o carnaval, né, ele vem do grego, né, do grego ali, do romano, de origem romana e grega, festa da carne. E ali, realmente, o carnaval assim, aquilo dali é puramente é, é o lado animalístico do ser humano mais ativo. É que o ser humano ele vai ser mais irracional e mais animalístico, que procurando sexo, ele vai estar a sua libido vai estar se encostando um com o outro, feito um animal, e não vai ter nenhum resultante intelectual ali. Ali demonstra o quão brasileiro ele é. Tem uma baixeza intelectual, tem algo ali que é muito raso, entendeu? O carnaval demonstra isso. E o brasileiro, não é à toa que a maioria do brasileiro, ele não sabe nem o português, né? Porque a maioria, o que acontece? Na maioria dos países, né, desenvolvido, viram com a fórmula para o estudo. Você ter matemática e a sua língua nativa. O brasileiro ele não domina nem sua própria língua nativa. E um desses problemas que eu falo, né, que tem uma mulher que eu não vou fazer adiome com ela, vou pegar só a parte que eu concordo, que é a Cíntia Chagas, professora de português, né? Muita coisa dela eu discordo, mas isso eu concordei com ela, que é que a prova do Enem não cobra gramática. Então as escolas, elas não vão ensinar gramática para o aluno, porque o Enem, que é a prova máxima, o vestibular máximo para você passar num vestibular, numa faculdade, não tem gramática. Então, tipo, você não aprende as regras da sua língua, que é a expressão máxima da sua cultura e de comunicação, você não aprende. Você não aprende a regra. Então, você não aprende a regra. Sai o ser humano do ensino médio, não sabe nem a regra do português direito. E isso é algo, assim, crasso, é algo, assim, que deve ser revisto de maneira urgente, entendeu? É algo abominável isso aí, entendeu? Na minha concepção é algo abominável. A pessoa não dominar sua própria língua, não saber o que é crase, não saber usar uma vírgula, as regras de vírgula, nem nada. Isso é muito ruim, muito. Eles eram para saber o básico do português e da matemática, não sabem. É realmente muito precário. É uma sociedade no qual ela é fácil de manipular, porque quanto mais o indivíduo tem falta de intelectualidade, é fácil de controlar. Quanto mais o indivíduo está na pobreza, é mais fácil de controlar também, porque ele não vai ter muitas opções, entendeu? Ele vai ser fácil manipularmente falando, ele vai ser fácil de manipular. E isso, senhores, é um controle realmente. Você não elevar o degrau de Maslow ao nível espiritual, né? Que quando você chega nesse nível, você tá querendo a intelectualidade, né? O nível das necessidades humanas. E realmente não tem isso. Não tem isso no Brasil. O Brasil é um país que falta, né? A elite aqui, ela é uma elite de influenciadores digitais, né? Fictícios, né? E jogadores de futebol e cantores que são com músicas horríveis, né? Os cantores aqui são ruins, né? Contemporâneos, que não trazem nenhuma intelectualidade. É algo assim banal, entendeu? Essa é a elite. Não, a elite, quando uma nação ela tá mais proposta, né? Tá se propondo melhor para um caminho mais intelectual, num caminho mais cultural, ela vai para geralmente a elite, né? A elite, ela vai ser de escritores e de filósofos, né? Isso é a era dos sacerdotes. Quando a sociedade ela tá degenerada a um ponto intelectual, você tá na era dos escravos. Então, vai ser o quê? Cantor, influenciador bobo, né, de internet, que bem que naquela época não tinha, mas devia ser esses comediantes idiotas que não tem nada a oferecer, né? E é isso, senhores. Demonstra a baixeza também do brasileiro de não ler um livro, o brasileiro não lê livros, o brasileiro não tem um intelecto de querer aprender algo, né, de estudar algo novo, de aprender uma língua. Não é à toa que o brasileiro não sabe falar inglês, né? Só 2% sabe inglês fluente. O brasileiro não sabe falar nem espanhol, né?
que para minha opinião, para o mundo hispânico, para o mercado hispânico, que é 5 vezes, né, 5 a 10 vezes maior que o mercado brasileiro e na América Latina em si, né, é importantíssimo você saber falar espanhol, né, e o brasileiro não sabe falar espanhol, que é uma língua até parecida ali, é uma língua que, para mim, na minha opinião, seria obrigatório todo brasileiro saber falar, ser fluente nisso, porque cada península ibérica, né, o português, a língua que mais se aproxima do português é o espanhol, né? Se eu não me engano, nem tão o espanhol. O espanhol é uma língua que se aproxima muito do português, mas a língua que mais se aproxima do português mesmo é o galego, né? O galego é a língua que mais se aproxima do português. Mas o espanhol é uma língua que se aproxima muito do português, ela é muito parecida. Então, é algo que o brasileiro, ele deveria saber falar, entendeu? Ainda mais que nossos vizinhos são todos hispânicos, né? São países hispânicos que falam língua espanhola. Então, era necessário o brasileiro saber falar espanhol, de fato. E o brasileiro, ele não tende Por exemplo, outro fator, né? O brasileiro, ele não entende a ideologia, né? Não entende, não se aprofunda, mas ele vota no candidato. Tipo, se você votar no candidato por causa do carisma dele e não vê ideologia por trás, você vai eleger candidatos horríveis. E isso é ruim. Você vê a transparência, porque os políticos são transparência do povo. Você vê os políticos falando, eles falam tudo errado. Você vê candidatos horríveis, tiririca, uns candidatos assim, tenebrosos, entendeu? E eu não vejo, e se continuar assim, eu não vejo que daqui a algum tempo vai ter o Oruan, né? Ele vai tentar ser deputado, alguma coisa assim. Ele já tá tentando, na verdade, né? Até se candidatou. E você vai ver cada vez um baixo nível intelectual nesses organismos, entendeu? Você vê o presidente Lula. Lula não tem nenhum ensino médio. Ele é um homem no qual você vê ali que ele é ignorante, entendeu? Dá pra ver que no qual ele não entende nada. Nada, senhores, nada, nada. Esse homem, ele não tem preparo nenhum para ser um presidente da República. E ele está lá, sendo o cargo máximo da nação brasileira. Então, senhores, é isso. É algo que realmente é triste, né? Na nossa cultura brasileira, da realidade, né? É realmente triste. Mas é isso, senhores. É aquilo que o Olavo de Carvalho falou. Pelo menos o que eu puder salvar, eu salvarei. E nesse canal, o meu intuito é esse. Trazer o intelecto para o que eu puder te trazer pra gente, para pessoas, entendeu? É isso. Muito obrigado. Vou ficar por aqui. Se inscrevam no meu canal e dê like.